Fala galera, começando aqui então o gabaritando da Copa do Brasil. A gente chegando aí nas quartas de final. O sorteio aconteceu essa semana, né? Já temos os jogos definidos. E aí, como nós fizemos no Mundial de Clubes, a ideia é a gente gabaritar aqui também o campeão da Copa do Brasil de 2025. Começando então pelos confrontos, né? A gente vai ter aí um clássico mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. A gente tem Atlético Paranaense e Corinthians, né? Então esse primeiro lado da chave aqui do lado esquerdo. E do outro lado a gente tem mais um clássico, clássico carioca agora, com Botafogo e Vasco, e Fluminense e Bahia fechando aí as quartas de final. Tá? Então vamos começar analisando aí o primeiro jogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Alvin, vamos lá, meu amigo, para você, quem que se classifica nesse confronto e por quê? Super tranquilo. Então, Nathan, para mim, nesse primeiro confronto aí, clássico complicado e tudo mais, mas eu acho que o Cruzeiro passa do Atlético dessa vez aí. Cruzeiro, então, o voto do Alvin. Gabriel, para quem que vai ter o voto aí nesse primeiro duelo? Pra ser sincero, eu achei esse o melhor confronto do campeonato, por enquanto. Cara, eu acho que o Atlético Mineiro classifica. O Cruzeiro depende muito de dois jogadores aí, Fabrício Bruno, Caio Jorge, alguns jogadores específicos. O Atlético eu acho que tem mais time. Classifica o Atlético. Ele me dá aquela impressão de que é um time que tem um bom elenco, mas, assim, tá jogando futebol, eu acho que nesse momento até acima do que deveria estar jogando. É porque é um time novo, treinador novo também. Também acho. É um time encaixado, né? É um time encaixado. O titular até que é bom, mas as peças que ainda do banco não conseguem fazer uma coisa. Exatamente. Sim. E é clássico, né? A gente sabe que É clássico. clássico é clássico. Júnior, decide pra gente, quem que passa aí, Galo ou Cruzeiro pra semifinal? E aí, rapaziada, de boa? Mano, então, em relação a esse confronto aí, e o que vocês comentaram também, eu acho que as duas equipes estão num momento diferente. E o Atlético Mineiro está numa crescente e o Cruzeiro começou bem, mas tá descendo a questão do desempenho. Eu acho que o banco influencia bastante. Eu acho que o Cruzeiro não tem peça de reposição no banco para poder manter, né, aquilo que estava apresentando. Se fosse para me dar um palpite, eu acho que o Atlético passa, até por conta dos confrontos recentes em Campeonato Mineiro. O Atlético sempre leva vantagem em relação ao Cruzeiro. E o Hulk, para mim, é diferente demais. Ele pode decidir o confronto. Então, eu acho que o Galo passa. Boa. Então aqui nesse primeiro confronto, Atlético Mineiro passando pra semifinal. Eu, como um bom corintiano, vou deixar o jogo do Corinthians pro final, tá? Então, Atlético Mineiro passando aí no primeiro confronto. Agora a gente vai pro lado direito aqui, vou deixar o Corinthians pro final. A gente fala agora de Botafogo e Vasco. Gabriel, quem que passa pra você nesse duelo? Clássico Carioca, quem que classifica pra semifinal? Então, pra mim, o Botafogo vai amassar o Vasco. Não tem chance, o Vasco não tem chance nenhuma, não vem jogando nada o ano inteiro, jogou uns joguinhos aí, os últimos, mas contra time pequeno. Então, o Botafogo decide em casa, primeiro jogo aí o Vasco pode até arrumar um empate, mas não ganha do Botafogo lá. O Botafogo não joga muito diferente fora de casa. E o segundo não vai ter conta. Essa é a massa do Botafogo. 1x0 Botafogo. E pra você, Junior? Botafogo vem favorito mesmo? Não, pra mim, como geralmente o pessoal gosta de falar, é poupa tempo. Botafogo passa. 3x0, Alvin? Eu acho que, mesmo sendo clássico, né, mas que o Vasco já deixou de ser, ser o Vasco faz tempo, né? Pra mim, eu acho que o Botafogo também... É só se o Vasco surpreender muito, mas pra mim é Botafogo também, 3x0. E passa o Botafogo pra semifinal. E aí, o outro jogo de quartas de final desse lado da chave, eu acho que vai ser um jogo bom, tá? Um jogo bem interessante. Bahia... Inclusive, o Botafogo tá ganhando da LDU. A gente tá gravando hoje, no dia 14, pessoal. O Botafogo tá jogando aí pela Libertadores, tá ganhando. E é um elenco bem encaixado, né? O Botafogo arrumou a casa aí desde que virou a SAF, né? Mas o outro jogo, Bahia e Fluminense, eu acho que vai ser um jogo, dois jogaços, viu? Quem que passa aí pra você, Alvin? Acho que é o jogo mais... Não, talvez não mais equilibrado, mas um dos mais equilibrados das quartas aí. Pra mim, eu acho que o Fluminense vai conseguir passar. O Renato Gaúcho em mata-mata, ele, não sei o que ele tem, mano, tem algum brilho diferente, alguma coisa, ele
ele consegue desenrolar lá no mata-mata bem mais do que em pontos corridos. Eu acho que o time do Fluminense, eu acho que consegue passar do Bahia, mesmo sendo bem equilibrado. Ele é enjoado mesmo. Júnior, pra você, Fluminense ou Botafogo aí, quem chega nas semis? Fluminense ou Bahia? Fluminense e Bahia, perdão. Quem Isso. chega na semifinal? Cara, eu também vou voltar no Fluminense. Geralmente eu costumo dizer, tipo assim, o time depende muito da vontade dos caras que entram em campo, né? Então, por exemplo, a gente pegar um Fluminense que jogou o Mundial de Clubes e o Fluminense que joga o Brasileirão, é totalmente diferente. O ânimo dos caras de entrar em campo é totalmente diferente. Então, eu acho que, tipo assim, por eles verem que tem uma possibilidade de título, o Fluminense vai entrar com uma vantagem diferente do que vem jogando no Brasileirão. E, querendo ou não, tem jogador experiente e tal. O próprio Renato, igual o Alvin falou, que é um treinador que eu acho ele muito bom. Às vezes pela mídia que ele gosta de falar sobre ele mesmo, acaba que o pessoal desmerece um pouco a parte de técnico dele, mas eu acho ele um bom treinador e eu voto no Fluminense também. Gabriel, 3-0 ou você acha que o Bahia... Não, acompanha os relatores, não tem como. Bahia até vai ser um bom jogo, eu acho, mas o Fluminense é um outro time que entra com muito ânimo em mata-mata. Parecido com o Corinthians um pouco. Ele não joga nada no Brasileiro, mas mata-mata eles entram com outro ânimo. Acho que o Fluminense passa também. A gente teria aí mais um clássico na semifinal, Botafogo e Fluminense, e agora aquele jogo, né, pessoal? Corinthians aí dependendo da força da amizade, né? Porque vai sem Depay, vai sem Carrilho, vai sem Yuri Alberto, que deve voltar só em novembro, né? Pela cirurgia que ele fez aí essa semana. Encarando talvez a surpresa aí dessas quartas de final, né? Eliminou o São Paulo ali nos pênaltis, né? O Furacão, Atlético Paranaense. E aí chegaria talvez como mais azarão, né? Na minha opinião, se o Corinthians estivesse completo. Mas já mostrou que pode dar trabalho, tirou o São Paulo, né? E o Corinthians vai totalmente remendado aí do meio pra frente. Eu acho que vai ser um duelo bem equilibrado. Mas pra você, Alvin, quem que passa? Atlético Paranaense ou Corinthians? Assim, o Corinthians, o problema do Corinthians vai ser os desfalques, eu acho. Principalmente ali, mesmo sendo um craque, Yuri fazendo muito gol, acho que o Carrilho faz uma falta no meio campo do Corinthians ali que vai ser bem sentida por um tempo, né? Inclusive os próprios jogadores de frente vão sentir bastante. Ele que recompõe, ele que ajuda bastante, ele que cria também. Porém, o Atlético passou porque o São Paulo no primeiro jogo não matou. Fala bem a real, e teve a expulsão no segundo jogo, tudo mais. O São Paulo vacilou com o Atlético. O Atlético não é um time que está bem no ano, tá dando um ano ruim, mas muito ruim mesmo. Acho que é a pior defesa da Série B, uma das piores. Mesmo com os desfalques, eu acho que o Corinthians consegue passar do Atlético. Mesmo o Atlético em casa dando trabalhinho, eu acho que o Corinthians faz. O Atlético, se eu não me engano, ele não tá nem no G4 da Série B, né? Tá com um ano bem... Bem décimo. Ele deu uma melhorada agora, Sim. Mas tava lá embaixo. Acho que ele é quinto, se eu não me engano, quinto ou sexto. Mas ele tá 8 pontos só do quarto colocado. Sim. Ele tá mal, mas não tá tão longe, não. Mas assim, eu acredito que aqui na Série B, que assim, o Santos tá na Série B ano passado, eu sei bem. O time perde ganhou duas, já chega perto já, mano. É tudo time muito, muito parelho, assim, né? E o Atlético Paranaense, na teoria, deveria ser o time mais forte, né, da Série B desse ano, assim. É um time que tem investimento, tem uma boa estrutura, enfim. Então seu voto vai pra quem, Alvin? Desculpa? Meu voto Corinthians. Então 1-0 Corinthians. Vou deixar o Gabriel, que é corintiano, pro último voto. Então, Júnior, você empata isso ou acho que o Corinthians, mesmo com os desfalques, deve passar nesse duelo? Vou empatar. Não, tô chefe. Mano, eu acho assim, pelo menos o meu time em particular, quando vai enfrentar o Atlético Paranaense lá naquele sintético lá, sofre muito, velho. É muito complicado jogar contra os caras lá, mas eu tenho a impressão que sempre o Corinthians joga com tranquilidade lá. Eu já vi o Corinthians ganhar de 1-0 lá, gol do Wagner Love no finalzinho, então o Corinthians sabe jogar lá, fora que tem a questão de decidir em casa também, né? Mesmo com desfalque, eu acho que se um desfalque o Corinthians ia passar com tranquilidade, mas mesmo com desfalque eu acho que o Corinthians passa. Tem a questão de decidir em casa também. Então,
Querendo ou não, o Corinthians é muito forte no estádio dele, com a torcida apoiando ali, os caras entram pra ganhar. Eu acho que o Corinthians passa. Boa. Gabriel, 3-0 pro Corinthians ou você acha que o Atlético Paranaense tem alguma chance? Não, eu acho que ele tem uma chance. O Corinthians está com. Não tem certeza se o Memphis vai jogar, não tem certeza se o Carrilho vai. Carrilho é certeza que não vai jogar, né? O Carrilho acho que muito dificilmente volta esse ano. Muito provavelmente o ele não. Yuri Alberto também não tem certeza se vai jogar. Acho que o Atlético tem chance, mas eu acho que o Corinthians passa. O Corinthians tem mais time, decide em casa. O Atlético deu sorte contra o São Paulo. Na verdade, o Rafael foi expulso lá aos 4 minutos do primeiro tempo. E decidiu em casa também, né? Com uma série de fatores aí para o Atlético passar e o São Paulo também bateu o pênalti mal pra caramba. Então acho que o Corinthians passa, mas o Atlético tem chance sim. O Corinthians também não vem bem, não. É verdade. E aí a gente chega agora, pessoal, nas semifinais, né? Então, Atlético Mineiro e Corinthians, Botafogo e Fluminense. Vamos começar pelo Clássico Carioca, Alvin. Nesse caso aí, Botafogo e Fluminense, quem que chega na final, na tua opinião? Eu acho que eu confronto um pouco, mesmo o Fluminense não fazendo um ano mundial, fizeram muito bem, um ano espetacular, né, tipo no brasileiro e tudo mais, na Sul-Americana agora parece que ganhou o jogo de ida, né, mas ainda não vem fazendo um ano bom, o Botafogo dando uma crescente boa, o Danilo veio no meio campo, ele tá dando uma arrumada, mas eu vou dar um crédito pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense tá jogando menos campeonatos, eu acho que vai dar uma focada maior na Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo é mais time, mas eu acho que o Fluminense passa. O Fluminense vai pra final. 1-0 Fluminense. Júnior, na tua opinião, Fluminense ou Botafogo, quem chega na final? Então, em relação ao Botafogo, tá em 3 competições, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. No Brasileiro ali eu acho que não tem muita chance, até porque tá muito atrás, então acho que eles vão focar esse ano na questão das Copas, né? Cara, eu acho o time do Botafogo muito bom, ainda mais com a chegada do Danilo, tem os reforços que estão chegando, e o treinador conseguiu encaixar o time. O Fluminense também tem um treinador bom, igual eu tinha comentado sobre o Renato, mas eu acho que hoje o Botafogo está mais preparado. E como o Botafogo não está com foco assim no brasileiro e vai focar nas Copas, né, na minha opinião, eu acho que o Botafogo passa e é favorito, né, nesse duelo aí, Botafogo e Fluminense. Boa. E é um título inédito pro Botafogo. Exatamente, tem essa questão aí de nunca ter conquistado, e a torcida deles querem também, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, se for pegar Copa do Brasil e Libertadores, hoje em dia o que é mais possível ali pro Botafogo é a Copa do Brasil. É verdade. Então, Gabriel, você desempata, cara. Botafogo e Fluminense, quem que vai pra final? Esse jogo é difícil. Tem que ver como os times vão chegar lá. Eu acho que o Fluminense tem um pouquinho de mais chance porque o Botafogo está em 3 competições. Provavelmente vai focar na Libertadores. Querendo ou não, o brasileiro ainda vai disputar ali uma vaga na Libertadores. O Flamengo está muito distante, já está 11 pontos já, pelo que eu estou vendo aqui. Cara, e o Fluminense joga bem mata-mata. Acho que dá Fluminense. Então, Fluminense, finalista aí. Do outro lado, outra semifinal, então, Atlético Mineiro e Corinthians. Apesar de eu achar o time do Botafogo melhor. Eu acho que vai ser um jogo, se der esse jogo mesmo na semifinal, é interessantíssimo, porque clássico a gente sabe como funciona, né? Não dá pra prever. Então passa o Fluminense, pessoal, do lado direito aqui no Clássico Carioca. Do outro lado, outra semifinal, o Atlético Mineiro e Corinthians. Só uma curiosidade, o Corinthians chegando, né, se esse cenário aqui se confirmar, pelo 4º ano seguido nas semifinais, né? Perde em 22 a final pro Flamengo, perde em 23 pro São Paulo ali no Morumbi, naquele golzinho mandrake do Lucas, né? E é eliminado. E ano passado também sai pro Flamengo na semifinal, chegaria aí pela 4ª vez seguida na semifinal. Júnior, será que o Corinthians passa? Será que consegue chegar na final mais uma vez? Qual que é a tua opinião aí, Galo e Corinthians? Então, eu acho um confronto bem equilibrado. Se os dois times estiverem completo, o Corinthians está com problema de lesão, mas a gente não sabe se vai chegar lá completo ou não, né?
O Depay eu acho muito diferente. O cara aqui no Brasil, pra mim, é craque, o cara joga demais. Só do jeito do cara acha uns passes diferentes, então pra mim ele é muito diferente. O Hulk também, do outro lado, é muito bom. Craque também, eu acho. Mas por conta do Dorival, que você particularmente acha que é fraco. Tô brincando. Que é treinador pra 2,5 milhões, cara. Não, beleza. Mas eu acho que o Dorival tem experiência na competição, já ganhou 3 vezes já com Santos, Flamengo, São Paulo. E querendo ou não, ele sabe fazer ali o arroz com feijão, né? Igual foi feito no Flamengo, o pessoal fala muito. Ainda mais também tem a questão do mando de campo, né? A gente não sabe se vai ser decidido na arena do Corinthians ou na arena MRV. Mas se fosse para mim apostar em um time para passar, eu apostaria no Corinthians. Porque o Galo tá numa crescente na temporada, mas eu acho que o Corinthians, quando chega assim, questão de mata-mata, é muito forte. Por conta da torcida, do estádio, querendo ou não, a torcida ali faz um movimento e os caras abraçam e eu acho que dá Corinthians. 1-0 Corinthians, então, pessoal. Alvin, Galo ou Corinthians? Quem que passa aí numa hipotética semifinal? Então, se for, que o meu palpite era o Cruzeiro, né? Mas se for o Atlético mesmo, acredito eu que o Atlético Corinthians é um jogo muito parelho também, se as duas equipes chegarem numa semi aí. Porém, assim como o Dorival sabe jogar competição também, o técnico do Atlético Mineiro, no caso, o Cuca, né? Eu acho que o Cuca também em mata-mata também é um muito bom treinador. Assim como a gente falou do Renato, acho que é bom também citar ele também. É um cara que também sabe jogar competições de mata-mata, não só a Copa do Brasil, mas outras também, né? Libertadores, todos chegando em finais aí, ganhando. Eu acho que chegando nessa semifinal, eu acho que pra mim o Atlético passa. O Corinthians vai estar com alguns desfalques ainda, o Carrilho, que é muito importante ainda, que eu vou citar de novo. O Yuri, não sei se ele vai ter voltado até lá, acho que são 2 ou 3 meses, né? Se eu não me engano, da recuperação dele. Previsão novembro, eu acho que não volta até lá. Então, o Yuri também fora, acho que o Memphis vai estar voltando. Mas ninguém sabe se ele vai voltar também bem, como é que vai ser, porque é uma lesão muscular de grau 2. Eu acho que aí, nesse caso, eu acho que o Galo tem... Eu acho que pra mim o Galo passa. Eu acho que um ponto, assim, eu vou passar já pro Cruzeiro. O Cruzeiro também é no Cruzeiro também. Mas eu queria que fosse o Cruzeiro pra ter reedição daquela final lá que o Corinthians acabou perdendo. Seria legal uma reedição daquela. Foi roubado, né? Seria bom pra dar uma... O Arrascaeta viajou 24 horas e meteu uma cavada. Essa mesmo. E a falta no Dedé não existiu. O cara chora até hoje. O Arrascaeta tava lá no Japão ontem, cara. Chegou hoje, meteu cavada no caso. Mas eu acho que esse jogo, antes de você decidir, Gabriel, pode ter um componente muito específico, porque a gente tá falando desse jogo provavelmente acontecendo lá entre outubro e novembro, né, para essas semifinais aí. E o Corinthians todo desfalcado no Brasileiro, dependendo do que estiver acontecendo, né, entrou uma crise, o Corinthians começa a perder, começa a flertar com o rebaixamento, a gente não sabe nem como vai ser a cabeça dos jogadores para uma semifinal, né, como essa, de tá sem ninguém e aí se vai que esteja brigando por um rebaixamento, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. É um cenário bem complicado mesmo do Corinthians com esses desfalques. Mas, nessa simulação aqui, a decisão ficou com você, Gabriel. Quem que passa? Galo ou Corinthians? Então, o cenário do Corinthians é isso. A briga política, transfer ban, não pode contratar. Quando contrata Vitinho, que não faz mal pra ninguém. Ele, Thales Magno, não pode dar a mão. Não faz mal pra ninguém. Foi errado? O ataque do amor, Vitinho e Thales Magno. Meu Deus do céu. Cara. Meu Deus. O Yuri Alberto machucado. Memphis não sabe quando volta. Carrilho não sabe se volta. Cara, difícil esse jogo, mas eu não vou focar não. Eu sou corintiano e quem passa é o Corinthians. Gostei. O cara polêmico. E aí o clássico Silvio Santos na final, né? Como foi apelidado, Corinthians e Fluminense. Seria uma final super interessante. Pra gente começar então, Alvin, quem que seria o campeão aí nesse caso? Pô, uma possível final entre Corinthians e Fluminense, que vai muito da... seria bem surpreendente, realmente. Mas, pra mim, eu acho que se for desse jeito aí, eu acho que numa final eu apostaria no Fluminense. Mesmo o Corinthians sendo um time mais encardido,
É o que você tava falando, mano. A gente não sabe como é que vai. O Corinthians na zona que tá, e querendo ou não, tá numa zona política, de também até essa dívida com o Memphis, não tem dívida, essas coisas, esses negócios todos. A gente não sabe como o Corinthians vai chegar no final do ano, que a Copa do Brasil é final, se eu não sei quando que é exatamente. Mas é mais lá pra novembro, né? Novembro, dezembro. Então eu acho que nessa conjuntura aí, tanto o Fluminense também, o Fluminense é um puta time também, pra gente estar pensando que não vai estar também brigando lá embaixo na tabela. Mas eu acho que nessa conjuntura aí, pra mim, é Fluminense. É verdade, Pô, se o Dorival consegue ganhar uma Copa do Brasil com esse Corinthians do jeito que tá, aí eu... O Palmeiras não ganhou com o Betinho, cara? Ah, Betinho, Mazinho E o Guilherme Almeida, que ganhou com o Flamengo em 2013, com o Carlos Eduardo, ganhando do Cruzeiro, bicampeão brasileiro. Mas assim, seria surpreendente, né? Aí ele já conseguiria colocar um purê ali, Nathan, no feijão, no arroz com feijão e tal, um purezinho. Aí eu acho que ele vai começar a merecer os 2,5 milhões aí. Então, o primeiro voto aí do Alvin pro Fluminense. Gabriel, você empata ou já vai entregar a taça aí pro Fluminense? Não. O Corinthians de casa é muito grande. O Fluminense não lota o Maracanã há quanto tempo aí? Desde 76, acho que foi a última vez que o Fluminense lotou o Maracanã, que a gente dividiu o estádio lá com ele. Tem um ponto. O Corinthians foi Tem um jogar lá, ponto. senão não lotava também. O Corinthians tem torcida. Tem um O ponto. Fluminense é minúsculo a torcida dele. Acho que o Fluminense também é a mesma coisa do Corinthians. Eles estão jogando bem o mata-mata. O técnico dele sabe jogar mata-mata. Como o nosso também sabe, o Dorival já ganhou bastante coisa por aí também. E acho que se jogar todos os jogadores de frente, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, o Corinthians joga mais bola que o Fluminense hoje. Entendeu? Agora, a gente depende muito disso, né? Mas meu voto é no Corinthians. Eu voto pro Corinthians. Boa. 1-1. Júnior, caiu no teu colo aí a decisão. Quem será o campeão da Copa do Brasil 2025? Olha a responsabilidade, hein? Porque no Mundial a gente bateu na trave. Se não fosse o PSG fazer aquela palhaçada na final, a gente tinha gabaritado. Então, olha o tamanho da responsabilidade aí desse voto. Quem que ganha a Copa do Brasil, gente? Bom, com os times que tem hoje, eu votaria no Botafogo. Mas como o Botafogo já caiu pro Fluminense, né? Em relação a Corinthians e Fluminense, igual eu já tinha falado em relação ao Dorival e tal, eu acho que é um técnico muito bom, que consegue, querendo ou não, tirar o melhor dos jogadores ali. E o Corinthians também tá com o Mengão engasgado, né, 2022. Não tem jeito. Tem o menino Neneca lá, que querendo ou não é decisivo. Lógico que o Fluminense também tem o Fábio, que o cara tem 60 anos, mano. Até hoje o cara é um monstro no gol. Mas se os dois times estiverem completos, não tiver contusão, eu acho que o Corinthians tem um time melhor. E querendo ou não vai pesar também a questão do Dorival. Eu aposto muito na questão do Dorival. Eu acho que o Corinthians vai levar essa daí. Felizmente o Fluminense vai mamar. Corinthians campeão o Corinthians da vai Copa ser do campeão. Brasil. Quem diria, hein? E até quanto que tá pagando isso lá na casa de aposta, viu? Faz igual o Lucas Chute lá, filho. Coloca 5 mil. Chegamos no Corinthians campeão, mano. Quem diria que chegaria nisso? Isso aí acontecer é papo de mudança de vida, cara. Nesse cenário aí, Corinthians e Fluminense, eu acho que dá Corinthians. Boa. Eu também acho o Botafogo o melhor time do campeonato, mas... Pra mim seria Botafogo, campeão. Mas nesse cenário aí de Corinthians e Fluminense... Tá ótimo. Deixa o Corinthians campeão aí que o Brasil fica feliz. É isso aí, galera. Gabaritamos então as finais aí da Copa do Brasil. Quem gostou, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, segue a gente, compartilha com os amigos. E a gente se vê na próxima aqui no Ranking FC. Obrigado, Júnior, Gabriel, Alvin. É nóis. Junto, rapaziada. Obrigadão. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.